Uma coisa que é interessante a gente falar é sobre foco. Existe duas maneiras ou duas formas que a gente normalmente vê as pessoas trabalhando. A gente tem uma tendência muito grande a colocar o foco no problema. Foco no que está acontecendo, foco no que está ruim. E quando a gente está conversando com as pessoas durante os processos de coaching, é muito interessante porque elas sabem de cor o problema que elas estão passando. Elas contam a história de trás para frente, até porque elas já criaram uma história para ela, que essa história é a história que conforta ela para mostrar para os outros que a situação que ela se encontra não é por acaso. Ela se encontra numa situação que está muito complexa. Então ela vai contando e ampliando essa história do problema cada vez mais, que chega num dado momento que ela não tem mais o problema passou a ter a pessoa. E uma das premissas básicas no processo de coaching é você tirar a pessoa do espaço problema e você levar ela para o espaço solução. Uma pergunta que a gente faz normalmente quando a pessoa vem contando pra gente tudo que está acontecendo com ela, é uma pergunta-chave, uma pergunta básica que você pode até usar para você mesmo, dependendo do momento que você tiver, na situação que você tiver envolvida hoje, é você se perguntar: o que eu quero no lugar disso? E é muito interessante porque a maioria das vezes, quando a gente pergunta para as pessoas o que elas querem no lugar disso, a maioria das vezes elas não sabem, elas não têm clareza. Elas têm muita clareza e muita certeza do que elas não querem, do que está acontecendo. Mas quando você pergunta para elas o que você quer no lugar disso, na maioria das vezes elas acabam travando. Elas não conseguem, às vezes, te responder. E o coach tem a habilidade de conseguir ajudar a pessoa a desenhar melhor o que ela deseja, ou seja, qual que é a solução para aquilo que ela tem, para aquilo que está acontecendo. E na medida que você muda, né, o foco, que você sai do foco do problema e você vai para o foco na solução, tem uma coisa que é importantíssima que acontece nesse processo. Primeiro, o seu cérebro começa a trabalhar com uma nova programação. O seu cérebro começa a desenhar imagens daquilo que você deseja e automaticamente você começa a ter comportamentos e sentimentos que alinham aquilo que você deseja. Quando você fala muito do problema, você só traz emoções que te remetem ao problema, que são emoções na maioria das vezes que são negativas, e principalmente leva você a ter comportamentos que paralisam você e fazem com que você permaneça onde você está. Então esse é o primeiro ponto que é fundamental dentro de um processo de coaching. A gente leva a pessoa a olhar para a solução, para o que ela quer, desenhar novos modelos mentais que ajudem ela a chegar a construir, a realizar aquilo que ela deseja. E a partir daí, ela com novos comportamentos, com novos pensamentos e com novas emoções, ela começa a agir na direção da realização dessa solução, daquilo que ela deseja. E na medida que ela começa a caminhar para isso, ela começa a se sentir cada vez mais confiante, ela começa a se sentir cada vez mais capaz, até que ela consegue realizar aquilo que ela deseja. Agora, o mais legal disso tudo é que no caminho do problema para a solução, que é o estado atual para o estado futuro, que no coaching, na linguagem do coaching, a gente chama de ponto A para ponto B, a pessoa passa por um processo, mas o mais importante disso não é o fato dela chegar na solução, naquilo que ela deseja, mas sim a transformação que aconteceu com ela ao longo desse processo, que ela transformou vários modelos mentais, várias formas de pensar durante todo esse processo, terminando uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante e muito mais certa daquilo que ela deseja. E isso, para nós, tem sido um ponto fundamental em todos os processos de coaching que a gente participa. Então, fica a dica, quando você estiver mergulhado num problema, faça essa pergunta para você: o que eu gostaria de ter no lugar disso? E comece a imaginar mentalmente a solução para o problema, aquilo que você quer. Coloca detalhe. Se você quer, por exemplo, se você quer uma nova casa, imagine como que é essa casa, quantos quartos, que cor é, coloque detalhe nessa imagem. Coloque, quanto mais específico for aquilo que você deseja, mais forte fica essa imagem. Eu escuto às vezes as pessoas muito insatisfeitas, né, com o corpo, da forma como ela está. Eu estou muito gordo, eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. E aí eu pergunto para ela: o que você quer no lugar disso? Isso aqui é o problema, é o que está te incomodando. Mas o que você quer no lugar disso? Ah, eu quero emagrecer. Ok.
mas o que você quer? Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir saudável, eu quero ter um corpo bonito, eu quero... Bonito como? Quanto que você quer pesar? Quanto que você quer medir? Quais são as medidas que você deseja? Para que ela possa conseguir realmente desenhar uma imagem mental daquilo que ela deseja. Quanto mais forte for essa imagem mental, melhor são as ações para ela ir na direção do seu objetivo. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, curte aí e a gente vai continuando a passar conteúdo aí para vocês. Valeu, um abraço!